Bom, meus amigos, não sendo um caso de absolvição sumária, aí a gente tem inclusive uma observação. Eu tenho uma observação a fazer. Veja, a negativa à absolvição sumária, imagine que o réu pretendia, com a sua resposta à acusação, que o juiz absolvesse sumariamente. O absolvesse sumariamente. E o juiz não concordou, não viu, não se convenceu das hipóteses lá do 397. Portanto, não absolveu sumariamente. Para essa situação, não há recurso. De novo, vem aquela opção pelo HC trancativo, que a gente já analisou em conversas anteriores, tá? Mas veja, quando eu, do contrário, absolvo sumariamente, de novo, vem o Ministério Público insatisfeito. Ele apresentou a denúncia, ele não buscava ou não esperava que o juiz desse a absolvição sumária ao réu. Então ele vai ficar insatisfeito com a absolvição sumária. Essa decisão de absolvição sumária, meus amigos, ela desafia a apelação, tá? Então aqui é uma diferença para rejeição, lembram? Com a rejeição, o MP poderia usar o recurso sentido estricto. Aqui, com a absolvição sumária, o recurso apropriado a ser utilizado pelo MP é a apelação, tá? Mas veja, a apelação é a regra. Tratando de punibilidade, o recurso será outro. Extinção de punibilidade, o recurso será outro. O recurso é em sentido estrito. Então, peraí, vamos organizar. Se o juiz nega a absolvição sumária, o réu pode apresentar um HC trancativo. Se o juiz absolve sumariamente, de regra o MP pode protocolar uma apelação. E no caso da sentença de absolvição imprópria, onde o juiz absolve impropriamente do crime, para aplicar uma medida de segurança, que é um outro tipo de sanção penal, o Ministério Público vai poder apresentar um recurso em sentido estrito, certo? Bom, mas se nada disso acontecer, o juiz recebeu a denúncia, não optou por apresentar, por julgar antecipadamente o mérito com a absolvição sumária, o juiz ele agora vai determinar a realização da audiência de instrução de julgamento para a gente fechar o procedimento comum ordinário. Vejam, para a regra que é o procedimento comum ordinário, essa audiência de instrução de julgamento ela vai ter que ser realizada em 60 dias. A gente vai ver que para o rito sumário ela tem que ocorrer em 40 dias e para o rito do júri a audiência de instrução de julgamento ela deve ocorrer em 90 dias, tá? Mas isso é uma projeção do legislador. Fatos podem ocorrer que impeçam que esse prazo venha a ser respeitado. Mas, de regra, a audiência de instrução de julgamento no rito, regra que é o rito comum ordinário, que é o que a gente está analisando, deve ocorrer em 60 dias. Veja, essa audiência de instrução de regra ela é una. Mas eu coloquei até aqui no seu material, ó. Se tem admitido o desmembramento sobre o fundamento de excessivo número de atos que podem ser realizados ou o excessivo número de réus ou prova de uma certa complexidade que foi requerida nessa fase de instrução e julgamento. Então, de regra, a audiência de instrução e julgamento ela deve ser una, mas excepcionalmente a análise do caso concreto pode dar espaço para uma cisão da audiência em vários momentos a ser analisado pelo juiz. Veja, nessa audiência de instrução e julgamento, alguns atos devem ser realizados. Veja, se o réu estiver preso, o juiz vai requisitar o seu comparecimento para interrogatório, devendo o poder público providenciar o seu comparecimento à audiência. O juiz pode fazer um juízo de admissibilidade, é uma posição do STJ,
no que se refere à reapreciação da denúncia oferecida pelo Ministério Público, no sentido de reavaliar nesse juízo de admissibilidade se recebe ou não a denúncia, porque o juiz pode perceber no decorrer dos atos a ausência de requisitos como condições da ação, pressupostos processuais, que não havia percebido lá no limiar do procedimento. Ou o juiz pode reavaliar a peça acusatória, percebendo alguma causa de extinção da punibilidade, sem a análise do mérito, como a prescrição. E aí eu lembro a vocês que a prescrição é uma das hipóteses lá do 107, e ela traz para nós uma matéria de ordem pública. Não preclui, o juiz pode avaliar e perceber a prescrição, imprescrição em qualquer momento do devido processo legal. Então, tudo isso pode acontecer até antes da ocorrência da audiência de instrução e julgamento, tá? E aí uma percepção que eu também coloquei aqui no seu material é a adoção atualmente da identidade física do juiz, que é um princípio que surgiu lá no processo civil. Nós cooptamos esse princípio para jogar aqui no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, porque já existia lá no Código de Processo Civil, que é a identidade física do juiz. O que isso quer dizer? Ó, na sua cabecinha, o juiz que instruiu o processo, o juiz que caminhou no processo, desde o recebimento da denúncia, porque a gente sabe que hoje existe, mesmo que suspenso pelo STF, o juiz das garantias, que é o juiz que deve atuar até antes do recebimento da denúncia. Então, com o recebimento da denúncia, ele sai e entra o juiz da instrução. Esse juiz da instrução, ele deve ser regido pela identidade física do juiz. Se ele instrui o processo, ele deve ser aquele juiz que vai julgar, tá? Deve ser o juiz a proferir a sentença. Isso está no parágrafo 2º, 399 do seu Código de Processo Penal. E aí a gente vai para a audiência de instrução e julgamento, certo? Vamos lá.